E aí, rapaziada, tudo beleza aí? Thiago aqui na área. E hoje eu quero convidar vocês para a gente estudar um pouquinho de polaridade, tá bom? Então vem comigo, vamos acompanhar aqui. Turma, nós vamos falar de polaridade, mas a primeira coisa que eu quero que tu entenda é que quando a gente fala em polaridade, são dois aspectos. A polaridade da ligação e a polaridade da molécula. Então, quando você me pergunta qual é a polaridade, é em relação ao quê? A ligação covalente que nós temos ali, ou em relação à molécula, tá bom? Vamos começar entendendo, lembrando um conceito de polaridade. A polaridade, ela estuda as diferenças de eletronegatividade que eu tenho ali na estrutura. Você sabe que a eletronegatividade é uma propriedade periódica, né? Onde mede a tendência que os elementos têm a atrair elétrons, onde os ametais são aqueles que possuem essa maior tendência, né? Eles estão do lado direito da tabela periódica. Então, quando a gente fala em eletronegatividade, existe ali diferenças. De um elemento para outro, nós temos uma diferença em atrair elétrons, tá? E essa diferença é estudada pela polaridade. É daí que a gente consegue classificar em dois termos, né? Apolar e polar. Não só a ligação química, mas também a molécula. Então, eu já sei que polaridade estuda a diferença de eletronegatividade que existe ali na estrutura. Eu quero começar aqui com vocês, falando da polaridade das ligações, tá? Daquelas ligações covalentes que estão ali no composto, que estão ali na molécula. Então eu tenho dois tipos, né? Ligação apolar e ligação polar. Qual é a diferença entre elas, Thiago? Galera, já que eu tenho elementos ali, eles estão se ligando, você vai calcular a diferença de eletronegatividade. Se essa diferença de eletronegatividade, que eu vou chamar aqui de ΔE, diferença de eletronegatividade, for igual a zero, a molécula é apolar. Mas se essa diferença de eletronegatividade for diferente de zero, ela é polar. Beleza, molécula não, perdão, né? Estamos falando das ligações. Então, veja bem como é que as ligações são bem tranquilas. Eu tenho aqui o primeiro exemplo, né? O H2, o gás hidrogênio, tá? E eu tenho essa ligação aqui compartilhada entre eles, que é uma ligação covalente. Eu quero saber a polaridade dessa ligação aqui. Galera, você tem dois átomos iguaizinhos, mesma eletronegatividade. Então isso quer dizer que a diferença de eletronegatividade vai ser igual a zero. Então isso quer dizer que eu tenho uma uma ligação apolar, tá certo? Ligação apolar. Mais uma vez aqui embaixo eu tenho dois cloros, ó. Então eu tenho uma ligação entre átomos iguais. Todas as vezes que a ligação for entre átomos iguais, a diferença de eletronegatividade é igual a zero. Então eu tenho uma ligação apolar, perfeito? Então, átomos iguais, aquela ligação vai ser apolar. Por quê? A diferença de eletronegatividade sempre vai ser zero, beleza? Não estou falando ainda da molécula, estou falando da ligação. Aqui, HCl, que é o nosso ácido clorídrico, eu tenho uma ligação covalente entre átomos diferentes. Então, se eu fosse calcular a diferença de eletronegatividade, o cloro tem um, o hidrogênio tem outra, né? Ia ser diferente de zero. Então, se é diferente de zero, essa ligação aqui só pode ser o quê? Polar. Então, quando você tem dois átomos diferentes estabelecendo uma ligação, aquela ligação sempre vai ser polar, tá? Porque ela vai ter uma diferença de eletronegatividade diferente de zero. Olha para o gás carbônico. Eu não quero analisar a molécula, eu quero analisar essa dupla e essa outra dupla. Essa dupla aqui da esquerda, ela está entre carbono e oxigênio, são diferentes. Então ela só pode ser o que? Ligação polar. Essa dupla aqui, ó, também são diferentes, né? Entre carbono e oxigênio, então ela só pode ser polar. Eu não estou falando da molécula do CO2, e sim dessa dupla entre carbono e oxigênio e dessa outra dupla. Por que elas são polares? Porque elas estão entre átomos diferentes. Resumindo, falando só da ligação entre os mesmos átomos é sempre apolar e entre átomos diferentes ela é polar, beleza?
Galera, então esse é o aspecto da ligação. Vamos falar agora da polaridade das moléculas. Veja bem, quando a gente analisa a polaridade das moléculas, nós vamos analisar em dois momentos, duas situações. Moléculas com 2 átomos e moléculas acima de 2. Quando eu só tenho 2 átomos da molécula, eu vou usar o mesmo raciocínio que eu usei nas ligações. Como assim o mesmo raciocínio? Olha como é que é algo lógico, turma. Ó. Quando você tem átomos iguais, vamos marcar aqui, ó. Toda vez que eu tenho átomos iguais, a molécula vai ser apolar. Mas quando eles são diferentes, ela vai ser polar. É o macete da vogal com vogal, consoante com consoante. Tá aqui, ó. 2 átomos iguais. Ah, Thiago, iguais começa com vogal. Então, com certeza vai ser apolar, porque também começa com vogal. Um macetezinho aí, vogal com vogal. Tiago, se os 2 átomos forem diferentes, o que essa molécula vai ser? Com certeza absoluta, essa molécula vai ser polar. Qual é o macete? Diferentes, consoante, polar também é consoante. Então é o macete vogal com vogal, consoante com consoante. Ó. Lembrando que esse macete aqui, ele está valendo quando eu tenho o que, turma? 2 átomos da molécula, tá bom? É praticamente o mesmo raciocínio que eu usei para ligação. Então vamos para o nosso exemplo. Está aqui a molécula do gás nitrogênio, N2. São 2 átomos de nitrogênio, né, turma? 2 átomos iguais, iguais, iguais. Vogal, vogal. Então só pode ser uma molécula apolar. A ligação, ela é apolar, mas a molécula também é. Agora no CO, cidade operária, não. Monóxido de carbono. São 2 átomos diferentes, diferentes, diferentes. Então, diferentes consoante, consoante, só pode ser molécula polar. Ah, Tiago, e a ligação? A ligação também é polar, porque a ligação está entre átomos diferentes. Mas a molécula também vai ser polar. Isso com 2 átomos acima de 2, cuidado, que às vezes você vai ter uma ligação com uma polaridade e a molécula com outra. Pode existir divergências, tá? Com 2 átomos, a divergência não aparece. É a mesma da ligação. Então, 2 átomos iguais a polar e 2 átomos diferentes, a molécula é polar. As questões costumam cobrar mais a polaridade da molécula do que da ligação, tá? Então, nosso maior alvo vai ser realmente as moléculas. Galera, eu vou agora apagar o quadro e construir para vocês quando eu tenho acima de 2 átomos, qual é o macete que eu uso, tá? Então, nosso vídeo sobre polaridade vai ter são 2 vídeos, 2 momentos. Polaridade 1, que é essa, e polaridade 2. Tá bom? Então daqui a pouquinho nós vamos acompanhar pelo vídeo 2.